Olá, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e também dizer que nós estamos mais uma vez aqui para transmitirmos o assunto da Escola Bíblica Dominical naquela primeira parte, onde você toma conhecimento do tema, do assunto, para facilitar daqui a pouco o entendimento da abordagem doutrinária que será transmitida a partir das 10 horas da manhã. Então agora eu te convido a estar atento aqui ao nosso assunto, para ter já uma ideia desse assunto, que versa ainda sobre o tema o preparo da igreja para o arrebatamento, e nós estamos baseando esse tema no livro de Apocalipse. Nós não estamos estudando o livro de Apocalipse, não. No livro de Apocalipse nós estamos estudando o que é que nós precisamos fazer para estarmos preparados para o arrebatamento. E a nossa base bíblica hoje está no livro de Apocalipse, no capítulo 3, vamos lá no verso 7 ao verso 13, e também Mateus capítulo 13, verso 45 e 46. Vamos então à primeira pergunta que foi formulada para a Escola Bíblica Dominical. Leamos. Lendo Apocalipse capítulo 3, verso 7, quais os títulos gloriosos atribuídos ao Senhor Jesus na igreja de Filadélfia? E o restante da nossa questão é: faça a aplicação profética. Muito bem, quem vai nos fazer essa aplicação profética vai ser o nosso irmão Nailton. Nailton Oliveira, ele é diácono da nossa igreja lá em Barueri, no estado de São Paulo. Nailton, a paz do Senhor, muito bem-vindo. Meus irmãos, a paz do Senhor, respondendo à pergunta 1 da Escola Bíblica Dominical, os títulos gloriosos do Senhor Jesus relatado ali na igreja de Filadélfia, nós encontramos em Apocalipse 3, verso 7, um dos títulos diz: o que é santo, ou seja, o Senhor Jesus é o que santifica a igreja, nos preparando para o arrebatamento, E também o seu sangue é o que nos purifica, nos perdoa de todo o nosso pecado, de todas as nossas falhas. Outro atributo é o que é verdadeiro. O Senhor Jesus, ele santifica a igreja, como nós falamos na palavra da verdade, conforme diz em João 17, santificai-vos a verdade, a tua palavra é a verdade. Então o Senhor Jesus, ele nos ensina que ele é a verdade, Ele mesmo diz: eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão a mim. Então ele é verdadeiro. E também o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha ninguém abre. O Senhor Jesus, ele é aquele que tem o controle da profecia. A profecia que Jesus vai voltar. E o testemunho que João, ele relata, é o Espírito do Senhor, o Espírito de profecia, conforme diz em Apocalipse 19, 10. Adora a Deus porque o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Então, ele é o que tem o controle da profecia, o Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Então, Nailton, isso mesmo, cada um dos títulos gloriosos do Senhor Jesus é uma característica daquilo que ele, pelo seu Espírito Santo, está fazendo com a igreja. Ele é santo por quê? Porque ele santifica a igreja, batizando-a com o Espírito Santo e preparando a igreja para o arrebatamento. Também ele é verdadeiro por quê? Porque a sua palavra é a palavra da verdade, como ele disse, em João 17, verso 17, ele disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E por último, ele tem a chave de Davi. Por quê? Porque ele tem realmente o controle, está na mão dele a profecia. Tudo em Jesus é profético e, portanto, ele tem o controle da profecia. E é exatamente nesse controle da profecia que nós estamos, então, seguros do momento em que o Senhor Jesus há de vir, Ou seja, a expectativa, do momento em que Jesus virá para buscar a sua igreja. E o que é interessante é que o próprio texto, que você muito bem citou, sobre Apocalipse 19, verso 10, que o testemunho do Senhor Jesus é o Espírito de profecia. Muito boa a sua resposta, Deus abençoe. Muito bem, irmãos, nós temos a segunda pergunta, que ela diz assim: lendo Apocalipse capítulo 3, verso 8, letra A, comparado com Mateus capítulo 13, versos 45 e 46, a nossa tarefa é a seguinte: identifique o comportamento da igreja de Filadélfia e depois faça a aplicação profética para a igreja dos nossos dias. E agora, a segunda pergunta, quem vai nos comentar sobre ela é o Samuel. Samuel Ferreira, ele é diácono da nossa igreja lá na cidade de Linhares, ao norte do estado do Espírito Santo. Vamos então ouvir aqui o Samuel. Samuel, a paz do Senhor, muito bem-vindo. Respondendo à pergunta de número 2,
A igreja de Filadélfia estava vivendo a experiência da porta aberta, em que Jesus estava se revelando à igreja como uma pérola de grande valor. Aplicando profeticamente aos nossos dias, o Espírito Santo tem operado na vida da igreja, onde Jesus tem se revelado e temos desfrutado do grande valor da salvação, onde hoje a porta está aberta para a evangelização em todo o mundo. Ninguém pode fechar essa porta, porque Jesus continua desejando se revelar nos nossos dias, onde Jesus se apresentou como esta porta, como está escrito em João 10:9. Eu sou a porta. Então, Samuel, realmente a característica de Filadélfia, o comportamento de Filadélfia, é a igreja que marca a revelação de Jesus. Por isso, a operação do Espírito Santo em Filadélfia é exatamente a operação que consiste em dar conhecimento, conhecimento e revelação. É o momento em que Jesus se revela à igreja como uma pérola de grande valor, né? E essa pérola de grande valor é exatamente aquela que a igreja vai aproveitar agora, a porta que foi aberta, que foi a porta da evangelização para o mundo inteiro, e ela vai anunciar essa pérola de grande valor, que é Jesus revelado pelo seu Espírito Santo. Muito bem, o Espírito Santo ele tem operado na igreja, porque o Senhor Jesus ele continua se revelando à igreja. Não foi só lá no século 17, 18, 19, mas ele continua se revelando à sua igreja até o fim. Por isso, às vezes, nós dizemos ser também a igreja de Filadélfia, porque nós recebemos o batismo com o Espírito Santo e também continuamos apregoando, anunciando essa pérola de grande valor decorrente da operação do Espírito Santo no meio da igreja. Muito boa a sua colocação, Samuel, que Deus abençoe, viu? A paz do Senhor. Muito bem, irmãos, agora a terceira pergunta, ela diz assim, lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 9, agora 9, letra A. Identifique a grande operação do Espírito de conhecimento ou revelação. Muito bem, nós vamos ter agora essa informação que nos será dada pela nossa irmã Rubenice. A irmã Rubenice Bastos é do grupo de senhoras da nossa igreja lá em João Pessoa, no estado de Paraíba. Irmã Rubenice, muito obrigado pela sua vinda. Parece que é a primeira vez que a irmã participa da nossa escola bíblica. Seja muito bem-vinda à paz do Senhor Jesus. O Senhor também fala à igreja de Esmirna o seguinte: blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. A quem que o Senhor se refere? Não é um ataque aos judeus, era uma colocação que ele fazia a respeito daqueles que perseguiam os cristãos, né? Paulo, quando trouxe toda a palavra, João, quando escreveu as cartas, a igreja primitiva, quando começou, aquele povo que creu no Senhor Jesus, ele continuou unido, mas existiam aqueles da sinagoga de Satanás, como o Senhor se refere, que não queriam a continuidade da obra do Senhor, que queriam privar o povo de crer, de viver a vida com Jesus, né? Então é essa a colocação que o Senhor faz. Então o Senhor, ele quer o quê? A continuidade da obra dele. E hoje também nós sentimos isso, sentimos essa perseguição, né? Mas assim como o povo do passado que recebeu a palavra, nós também vamos continuar esta obra de grande valor e guardar para nós a coroa que nos foi confiada pelo Senhor. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmã Rubenice. Uma das melhores maravilhas da sua resposta foi exatamente esclarecer que a expressão sinagoga de Satanás não quer dizer nada relacionado a Israel. Isso, muito bom. Isso é naturalmente uma explicação muito boa, não é dizer ser judeus e não ser, não tem nada a ver com Israel, mas é uma expressão do Senhor Jesus voltada para aqueles que desviaram da verdadeira doutrina e criaram outra doutrina, outro ensino, muito bem colocado aqui, né? Não se trata de judeus, mas o Senhor ele quer dar continuidade à obra dele e nós estamos sentindo hoje. A grande perseguição nossa hoje, contra nós hoje, é exatamente aquela que vem daqueles que se desviam da verdade, né? Eles deixam de ensinar a revelação, né? Mas o espírito de conhecimento e revelação, ele vem para nos capacitar a contrapor, ou seja, rejeitar, não aceitar
aqueles que se desviam da verdade. Muito bem colocado na sua resposta. Essa parte, então, foi fundamental. Obrigado, irmã, pela sua participação. Amém, irmãos? Vamos para agora a nossa outra parte, que é a pergunta para as crianças, intermediárias e adolescentes. E ela diz assim: lendo Mateus capítulo 13, verso 47, comparado com Mateus capítulo 4, verso 19, a pergunta é: qual o significado profético de... Aí vem a rede, letra A, a rede, letra B, o mar, letra C, os peixes. Então, qual o significado profético? Nós vamos ter aqui duas respostas. A primeira delas vem exatamente de lá dos Estados Unidos da América. A nossa igreja lá em Newark. Newark fica no estado de Nova Jersey, lá perto de Nova York, né? Da cidade de Nova York. E quem vai responder é o Samuel e a Maria Sofia, é do grupo da classe de crianças, e eles vão responder em língua portuguesa. Depois vamos para o estado da Bahia. Aí lá, em Teixeira de Freitas, o grupo de crianças também vai dar outra resposta. E por último, vamos lá para o norte do país agora, no Piauí. E lá no Piauí, a Sofia, o Benjamin e a Luar. Lindo esse nome, né? Luar, são da classe de intermediários da nossa igreja em Teresina. 3 vídeos, 3 respostas em sequência. Senhor Jesus. Crianças, lendo Mateus 13, verso 47, comparado com Mateus capítulo 4, verso 19, qual o significado profético de a rede, o mar, os peixes? A rede é a evangelização, o mar é o mundo e os peixes, eles são as pessoas evangelizadas. Igualmente, ao reino dos céus é semelhante a uma rede lançada a um mar e que apanha toda qualidade de peixes. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. A paz do Senhor Jesus. Pergunta para a classe de crianças, intermediários e adolescentes. Lendo Mateus capítulo 13, verso 47, comparando com Mateus capítulo 14, verso 19, qual o significado profético de rede? A evangelização. O mar. O mundo. Os peixes. As pessoas evangelizadas. A paz do Senhor Jesus. Crianças, respondendo a pergunta de número 4. Lendo Mateus capítulo 13, verso 47, comparado com Mateus capítulo 4, verso 19, qual o significado profético de... Sofia, o que é a rede? É a evangelização. Benjamin, o que é o mar? Luar, o que são os peixes? As pessoas evangelizadas. Amém? A paz do Senhor Jesus. Muito bem, Sofia. Muito bem, Benjamin. Muito bem, Luar. Lindas as respostas de vocês, muito bem feitas, né? A rede fala da evangelização e também o mar fala do mundo, né, Benjamin? E também a Luar respondeu muito bem que os peixes, eles são as pessoas que são evangelizados, peixe pescado, né? Aquele peixe que é pescado com o anzol, né, da palavra ali, da evangelização, e ele é trazido, ou a rede, né, da evangelização, aliás, ele é trazido para dentro da igreja. Muito bem colocado na resposta. Também as crianças de Teixeira de Freitas, muito bem respondido ali. A rede é a evangelização, né? O mar é o mundo e os peixes são as pessoas para quem nós falamos de Jesus, portanto, as pessoas que nós evangelizamos, as pessoas evangelizadas. Nos Estados Unidos, muito boa resposta também do Samuel e da Maria Sofia, quando responderam que a rede é a evangelização, o mar é o mundo e os peixes são as pessoas evangelizadas. Naturalmente, essas respostas são rápidas e curtas, mas os nossos irmãos receberam, né? Receberão, aliás, uma aula relacionada a esse assunto e vão ter naturalmente um entendimento bem apropriado concernente a este assunto. Glória a Deus, obrigado pela participação das nossas crianças, intermediários
e adolescentes. Muito bem, vamos então continuar e agora é a pergunta para o grupo de acessibilidade. É praticamente a mesma pergunta, porém a forma de perguntar diz assim: o que isso quer dizer? Ou seja, o que quer dizer a rede, o que quer dizer o mar, o que quer dizer os peixes, na comparação da leitura de Mateus 13:47 com Mateus 4, verso 19. Então, vamos ver agora essa resposta, porque quem vai nos responder vai ser primeiramente lá do estado de Goiás. Nós temos o Mike Willy. Ele é um jovem, né, da igreja nossa de Valparaíso de Goiás. E depois ainda vamos ter também no estado de Minas Gerais o Tiago, lá da cidade de Ipatinga. Ipatinga, Tiago, estado de Minas Gerais. E ele vai nos responder também, nos dar essas duas respostas, nós vamos ver agora em sequência. Mateus capítulo 13, verso 47, junto com Mateus capítulo 4, verso 19, o que isso quer dizer, Mike? A rede. As pessoas. Isso, que são evangélicos. Já são. Isso. E o mar? Fala do quê? Do mundo. Do mundo. E os peixes? As pessoas. As pessoas que foram evangelizadas, amém? Amém. A paz? Senhor Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, Tiago. A paz de Jesus. Pergunta para acessibilidade. Lendo Mateus capítulo 13, verso 47, junto com Mateus capítulo 4, verso 19, o que isso quer dizer? A rede. A rede é usada para falar de Jesus para outras pessoas. A paz do Senhor Jesus, Tiago. A paz de Jesus. Amém, Tiago. Muito bem acompanhado a sua resposta, né? Acompanhando as palavras da professora, né? A rede realmente é usada para falar de Jesus para outras pessoas, né? Assim como nós lançamos a rede ao mar, também nós lançamos a palavra de Jesus para as pessoas, para trazê-las para o Senhor, pescar as pessoas, ou seja, evangelizar as pessoas. Muito bem colocado no ensino, né, dado para você na sua igreja aí em Ipatinga, muito maravilhoso. E também o Mike William, realmente a rede, o mar e os peixes é exatamente a evangelização e o mundo são as pessoas que foram evangelizadas, ou seja, os peixes pescados, né, trazidos para a presença do Senhor. Obrigado então pela sua participação, Mike Willy, e também o Tiago lá de Ipatinga, em Minas Gerais. Glória a Deus. Amém, irmão? Não chegamos ainda ao final, mas temos ainda aquela última parte muito interessante da nossa escola bíblica, que é a participação dos nossos bebês na escola bíblica. Vamos ver então 2 bebês participando hoje. Primeiramente, nós temos o Pedro Cunha, que é lá de Vargem Alta, lá no estado do Espírito Santo, a cidade de Vargem Alta, no estado do Espírito Santo, o Pedro Cunha. Depois, vamos lá para o estado de Minas Gerais e temos lá o Moisés. O Moisés é lá da cidade de Piedade de Ponte Nova. Ele vai estar ali, é um bebê também, vai estar participando da escola bíblica. Vamos então a esses 2 vídeos para a nossa parte final dessa primeira parte da escola bíblica dominical, ok? Vamos lá então. Pai Senhor Jesus, Pedro. A paz de Jesus. Pedro, o que significa a rede? Falar de Jesus. O que significa o mar, Pedro? Muito. Pedro, e o que significa os peixes? Pessoa, mulher, vovó. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje nós vamos responder a pergunta de número 4 da IBD. Não é mesmo, Moisés? Qual que é o significado profético da rede, do mar e dos peixes? Né? A rede, qual que é o significado profético? É a evangelização. E o mar? O mar significa o mundo, não é mesmo? Mamãe. E os peixes? Os peixes são as pessoas evangelizadas, não é mesmo? Com a palavra, nós alcançamos as pessoas através do Evangelho. Não é mesmo, filho? Né? A paz do Senhor Jesus. Amém, Moisés. Que maravilha, né? Um bebezinho tão novo, né? Ali os olhinhos abertos, sorrindo, prestando atenção total
nas palavras da mãe. À medida que a mãe fala, ele reage às palavras da mãe, assimilando certamente aquilo que vem do ensino da palavra de Deus, porque nessa idade já se pode assimilar perfeitamente. O ensino fica lá no subconsciente e, portanto, é uma grande bênção isso, né? A mãe ali muito carinhosa e ele ali com seus olhinhos abertos, sorrindo, prestando atenção. É assim que são os nossos bebês, eles recebem o ensino e recebem com alegria. Não estava chorando, não estava fazendo pirraça, mas estava ali atento às palavras da mãe, agradando, né, a ele ali. Glória a Deus. Também temos o Pedro Cunha balbuciando, né, ainda está na fase de balbuciando, ele não está falando ainda bem, mas ele já pôde dizer que a rede, naturalmente, ela significa a palavra de Deus, né? Que maravilha! O mar significa o mundo e os peixes, as pessoas. E ele começou a citar o nome das pessoas. Houve um que eu nem entendi, mas depois ele citou o nome da vovó. Então é maravilhoso isso, né? O peixe são as pessoas e citou nomes e por último se lembrou também da vovó. Que maravilha as palavras ali do Pedro Cunha, lá de Vargem Alta. Glória a Jesus. Amém, irmãos? É uma maravilha podermos participar da Escola Bíblica Dominical para podermos ver a quantidade de pessoas, adultos, idosos, crianças, bebês, todos participando da Escola Bíblica. E essa última participação, inclusive, faz parte de uma classe, né? A classe dos bebês ou a classe das crianças de 0 a 3 anos de idade, incluindo as gestantes. Assim, encerramos aqui essa primeira parte da Escola Bíblica Dominical e te convidamos para permanecer conosco no nosso canal de YouTube, porque daqui a pouco, às 10 horas da manhã, nós entraremos com a Escola Bíblica Dominical, que terá o conteúdo doutrinário e vai ser muito útil para a sua edificação espiritual. Até lá, então, nós te aguardamos com a paz do Senhor Jesus.